Boa noite. O som não estava ligado, o botãozinho, mas agora está tudo certo. É uma alegria imensa estarmos todos aqui nessa data tão linda, tão especial para nossa casa. Aniversário do Centro Espírita Os Mensageiros, 53 anos comemorando. Então é muito especial nós vermos esse salão cheio, tão bonito, tanta gente boa de a gente abraçar, tantos amigos, e nesses momentos de festividade a gente se reencontra. A gente já agradece antecipadamente por terem vindo. Nós compomos a mesa com a nossa palestrante da noite, a Mariângela Garcia, a Silvana Vieira, a nossa vice-presidente, e eu que vos falo, Rosa Benites, a presidente da casa. Nós agradecemos a presença dos companheiros das casas co-irmãs, ficamos muito felizes de vê-los aqui. Agradecemos a presença da Josete Roller, representando toda a nossa 13ª União Regional Espírita, trabalhando para que possamos desenvolver um trabalho realmente de união entre as casas. Então nós agradecemos a presença da Josete, que eu sei que está representando as demais casas que compõem toda a nossa região aqui, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, São Miguel do Iguaçu, Santa Helena, Medianeira. Então é grandioso o trabalho da nossa 13ª União Regional Espírita. E vemos carinhas aí de pessoas que vieram um pouquinho de longe, né? Então a gente agradece a presença. Agradecemos também a todos os nossos trabalhadores que convivemos aqui no trabalho, por estarem aqui prestigiando, aos que frequentam a nossa casa, agradecemos também. E sintam-se muito à vontade para que esses que frequentam sempre voltem. E nossa gratidão, nosso devotamento muito especial e eterno é para com os confrades estudiosos da doutrina espírita que em 23 de março de 1975, constituiu 23 de março de 1973, constituiu formalmente a Sociedade Espírita Os Mensageiros. Era chamada de Sociedade Espírita. E então, nós agradecemos a nossa eterna gratidão a eles, que nós temos certeza que alguns do plano espiritual estão velando por nós, pela nossa casa, pelo nosso trabalho. E sabemos que eles tiveram muitos esforços, muito trabalho, muita dedicação para conseguir construir essa estrutura, essa sede da Sociedade Espírita Os Mensageiros. É essa que nos encontramos aqui, que foi inaugurada, aí sim, em 1975, no dia 12 de agosto de 1975. E nós temos uma alegria tão grande em dizer isso, de que quem inaugurou essa casa, e os trabalhadores já me olham, eu sempre falo isso, né?
Todo mundo já conhece a história, eu fico muito feliz, mas aqueles que não conhecem, em 12 de agosto de 1975, o nosso querido iluminou e com a sua vibração, nosso querido apóstolo do bem, o apóstolo do amor, o apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier, esteve inaugurando essa sede. Então, o telhado mudou, o piso mudou, as janelas mudaram, mas as paredes são as mesmas. E imaginem a vibração do nosso querido Chico Xavier. Então, nós temos muita alegria em dizer isso, que nós tivemos a presença e a vibração do Chico Xavier inaugurando essa casa que nos acolhe, que nos ampara. Então, em agosto do ano passado, fez-se 50 anos em que ele esteve aqui. E singelamente, nós fizemos uma homenagem. Nós fizemos um painel com algumas fotos do Chico nesse momento em que ele esteve aqui conosco. Eu queria estar presencialmente, mas ainda não estava, mas acho que espiritualmente, então. Mas imagino aqueles que estiveram, né? Então nós temos algumas fotinhos lá, Chico Xavier fez a palestra, psicografou mensagens, distribuiu flores e alegrou a todos. Nós temos algumas companheiras que estavam nesse momento aqui da inauguração da casa. Então, imagina a emoção de lembrar, não é mesmo, né? Então, nós fizemos essa singela homenagem para ficar registrado realmente a presença do Chico Xavier, porque é uma parte muito importante da nossa casa. Claro, realizamos muitas coisas, muitos feitos, a partir daquele grupo que se dedicou tanto em construir essa sede. Mas essa é uma marca do SEON e quisemos deixar ali registrado, né? Faz parte da nossa história. Então, nós temos um cantinho que nós montamos ali, um cantinho do Chico Xavier. Aqueles que quiserem se sentirem à vontade depois apreciar as fotinhos, nós temos uma poltrona, tirar uma fotinho que eu já vi, que algumas pessoas gostam. Então, fiquem muito à vontade para aproveitarem esse ambiente e quiçá, né, sentirmos uma energia tão boa quanto a do Chico Xavier, mas que eu imagino que sim. Nós vamos, com uma singela homenagem novamente, mostrar a nossa gratidão a essa casa que nos ensina, que nos acolhe, que nos orienta para um bom caminho. Então, nós vamos mostrar, fazer uma apresentação bem pequena de um vídeo que uma das turmas da juventude realizou, ilustrando como um comportamento exemplar do Chico Xavier, que nós devemos seguir, que nós devemos nos empenhar para que possamos seguir esse apóstolo do bem. Então, nós vamos mostrar esse vídeo agora. No ano de 1959, fazia pouco tempo que Chico Xavier havia se transferido para a cidade de Uberaba, Minas Gerais. No seu trajeto para casa, Chico dava uma chegada no mercado municipal. Conversava com os quitandeiros, comprava frutas, legumes, verduras. Os quitandeiros observavam Chico, sempre de bom humor, muita simpatia e calma. Entre os que escolhia, pegava sempre 4 tomates. A senhora da banca de legumes observava Chico a escolher os tomates. Boa tarde, seu Chico. Boa tarde, minha irmã.
Esses aqui. Seu Chico, por que o senhor escolhe 2 tomates bons e outros piores? Os outros clientes sempre escolhem os tomates bons e rejeitam reclamando os tomates muito maduros. O senhor está pagando, seu Chico. Leve os bons, pode até levar alguns a mais. É por minha conta. Eu agradeço muito a sua generosidade. Mas, se eu pegar somente os tomates bons, eu estarei dando prejuízo para a senhora. Claro, também para os outros clientes. E por mais que a senhora insistisse, Chico continuava a pegar não só tomates, mas outros legumes, frutas e verduras nas 2 condições. Realmente um exemplo a ser seguido. Então agora nós vamos fazer a apresentação da nossa palestrante, a Mariângela Garcia. Ela é trabalhadora aqui do Centro Espíritos Mensageiros, palestrante, coordenadora de grupo de estudos, trabalhadora do Departamento de Promoção Social Espírita, também faz parte, trabalhadora do intercâmbio de palestrantes da URI. Como profissão, ela é professora, doutora em estudo da linguagem, e ela trabalha na Universidade do Oeste do Paraná. Mariângela trará para nós o tema da sua palestra, a mensagem do colibri. Para que possamos, mais uma vez, sentir as vibrações e fazermos as reflexões com a palestra da Mariângela, vou solicitar a Silvana, a nossa vice-presidente, que fará a prece inicial. E aí, em seguida, a Mariângela estará com a palavra. Boa noite a todos. Sintam-se todos abraçados por nós. Faremos a leitura da Oração no Tempo, a oração psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, em 12 de agosto de 1975, aqui em nossa casa. Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste ao trabalho e à oração. Ensina-nos a responder-te com o dever retamente cumprido. Ilumina-nos o entendimento, a fim de que te possamos notar a presença em todos aqueles que nos alcancem as portas, mas especialmente naqueles irmãos outros que nos procurem fatigados de provação e de pranto. Auxilia-nos o Espírito para que venhamos a reconhecer que a fé vale pela execução de nossas tarefas de amor e fraternidade, que nos legastes, e ajuda-nos a conservar a bondade e a tolerância, a compreensão e o apoio que nos devemos uns aos outros. Nas horas de crise, sê por nossa misericórdia, nosso amparo. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Amado Mestre, guarda-nos a coragem no exercício do bem, para que o desânimo não nos entorpeça o coração. Quando o desequilíbrio tente alcançar-nos, sustenta-nos a união, para que a desarmonia não nos perturbe. Seja quando for e como quem for, em qualquer condição, em todas as circunstâncias, auxilia-nos para que sejamos mensageiros de tua bênção, aprendendo a servir contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Estão me ouvindo? Lá atrás, sim? Então, tá bom. Boa noite, gente amada. Agradeço, primeiramente, a Deus
que me permitiu estar aqui hoje. Agradeço aos bons espíritos desta casa abrigo, desta casa escola, desta casa hospital, o Centro Espírita Os Mensageiros, que me acolheram e me trouxeram para o labor espírita. Agradeço a todo incansável trabalhador e trabalhadora desta casa, aqui em nome da sua atual gestão, a dupla feminina Rosa Benite e Silvana Vieira. Opa! Agradeço aos amigos de Ideal Espírita aqui presentes, presencial e virtualmente. E por fim, agradeço a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, luz gloriosa das nossas vidas, a iluminar o caminho do amor. Hoje dedico especialmente esta palestra à querida amiga e trabalhadora desta casa, Dona Maria José, que a misericórdia divina a ampare e a ilumine neste momento de recuperação de sua saúde. Ela estaria aqui e ela verá o vídeo depois. E que a misericórdia divina nos ampare e nos ilumine neste momento de reflexão. Eu peço licença para falar em Guarani. Övará aporeticatu, Cheguacapotã, Öchapan rechá, Övará, Cheguatá potã, Beterupi, Guerará, Guema, Mainoi, Oivevê, Oicovi. Da divina coroa iluminada, flores espumas adornadas em leque. Em meio às flores plumas floresce a coroa pássaro, do pássaro futuro, luz veloz que paira em flor e beijo, que voa não voando. Esses breves versos em língua guarani se encontram no livro Tupã Tenondé, a criação do universo, da terra e do homem, segundo a tradição oral guarani, de Cacá Verage Cupé, escritor indígena, grande estudioso da cultura guarani. Mainuí, Guanumbi, Guainambi, Mainambi, são termos de origem tupi-guarani que significam beija-flor ou colibri. Colibri para a língua espanhola e para o português europeu. Para nós, no português brasileiro, beija-flor, cuitelo, cuitelinho, chupa-flor, chupa-mel, suga-flor. Aqui, nesta tríplice fronteira, jamais nos esqueçamos disso, porque se chegamos até aqui neste lugar, talvez é porque já aqui estivemos. Somos irmãos das grandes culturas espanholas, argentina e paraguaia, e da grande, maravilhosa cultura guarani. E o beija-flor, ou o colibri, ou o mainuí, se revela neste espaço ancestral e simbólico. Para o povo guarani, o colibri representa o ser interno, a essência divina que habita o ser humano, essa alma colibri que está localizada no coração. O coração é a representação da alma na cultura guarani. É um pássaro que se sustenta no nada, que se sustenta no vazio. Esse vazio, metaforicamente, representa o todo. Para nós, o fluido cósmico universal.
E em velocidade impressionante, ele vai até o centro de cada flor. E o centro de cada flor também representa o coração do divino. O colibri é, portanto, a parte divina que todos nós temos, que nos oferece o néctar da vida, que nos oferece o sustento, que é a própria vida imortal. É a conexão da alma humana com o ser essencial, o ser maior, o divino que nos habita e nos sustenta. Por isso, o colibri significa o mensageiro divino dentro de nós. Mensageiro, mensagem, assim como missão, missionário, vem do mesmo latim, missio, mittere, significando envio, enviar, mandar, o ato de enviar, a própria tarefa e o próprio tarefeiro, o mensageiro. Em agosto de 1999, foi aprovada pela diretoria da então Sociedade Espírita Os Mensageiros, era a SEOM, a inclusão da figura de um beija-flor em sua logomarca. Não existe uma versão oficial, para o significado simbólico da ave para casa, mas foi consenso entre os trabalhadores que enquanto o beija-flor está ocupado em obter o néctar, carrega o pólen de uma flor a outra, ajudando então o processo de fecundação. O beija-flor, que faz o papel de polinização das flores, representaria assim os trabalhadores que semeiam a mensagem de Jesus e os postulados espíritas a todos que buscam um alento. Convido então a todos e a todas, presentes e internautas, que voem conosco nesta singela homenagem ao símbolo do nosso centro espírita, no propósito de nós também semearmos a mensagem do colibri. E aí vai um pouco de biologia, Vamos lá. Os colibris estão entre os menores pássaros do mundo. São nativos das Américas, do Alasca até a Patagônia, batendo suas asas a velocidades incríveis de 80 vezes por segundo, fazendo aquele zumbido característico que nós conhecemos. Também são os únicos pássaros que têm a capacidade de voar para trás. Eles dão marcha ré. E de permanecer imóveis no ar. Do ponto de vista ecológico, a presença regular dessas aves em um espaço verde é indicador positivo de um ecossistema saudável. O simbolismo do colibri atravessa séculos e continentes, mas vamos ficar só aqui nas Américas. Culturas indígenas americanas, de forma geral, concebem essa ave como mensageira entre o plano terreno e o domínio espiritual. Simboliza, então, o renascimento, a delicadeza e a cura. Também símbolo de energia e de alegria, porque ele bate as asas com determinação e força e tem um batimento cardíaco mais que acelerado. Os astecas, por exemplo, vinculavam o colibri ao deus Sol e ao deus da guerra, motivando entre os seus cidadãos força interior e coragem. E acreditavam que as almas dos guerreiros que morriam retornavam à terra em forma de beija-flor ou de borboleta. Vemos
o colibri representado nas linhas de Nazca, no Peru. E no Brasil, esteve representado na antiga cédula, antiga mesmo agora, né? Antiga cédula de R$1. E na moeda de R$1, quase em extinção, lá emitida em 2019. Em muitas crenças populares, nesse caso ocidentais, o beija-flor indica a presença espiritual de entes queridos falecidos. Estar a presença de um beija-flor indica que está chegando ali um ente falecido a visitar a família. Daniel Munduruku, outro escritor indígena, nos escreve, e agora abre aspas, beija-flor é bicho que liga o mundo de cá com o mundo de lá. É mensageiro das notícias dos céus. Aquele que tudo pode, fez deles seres ligeiros para que pudessem levar notícias para seus escolhidos. Quando a gente dorme para sempre, acorda beija-flor. Que lindo isso, né? Eu gosto tanto disso, gostando dessas histórias maravilhosas. São muitas as simbologias do colibri. Mas estamos aqui, né? Qual seria a relação deste pequeno pássaro que simboliza o Seon conosco e com a doutrina espírita? Mesmo não sendo para nós um mensageiro espiritual, não é esse o caso do nosso colibri. O colibri pode nos inspirar algumas lições, inspirar algumas mensagens, das quais relacionamos aqui 4 delas. Vamos lá. A primeira mensagem do colibri para nós. Se o beija-flor é nas diversas crenças, mensageiro entre o mundo espiritual e o mundo material, nós também o somos, de certa forma. O espiritismo é o grande promotor, provedor e mantenedor do profundo e dialógico intercâmbio entre desencarnados e encarnados. E qual a consequência de ser esse provedor, de ser esse mantenedor? O próprio Allan Kardec vai nos dizer na conclusão do Livro dos Espíritos. As comunicações com seres de além-túmulo deram resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, ver essa vida futura, iniciar-nos no conhecimento de penas e gozos que nos estão reservados de acordo com os nossos méritos. O Espiritismo, porém, faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem. Muito maior do que se pensa e cresce todos os dias, o número daqueles em que ele há melhorado os sentimentos, neutralizado as más tendências e desviado do mal. É que para esses, o futuro deixou de ser uma coisa imprecisa, simples esperança, por se haver tornado uma verdade que se compreende e explica. Quando se veem e ouvem os que partiram, lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha, entra a refletir e sente a necessidade de a si mesmo se conhecer, julgar e emendar. Quantos mensageiros do lado de lá e os mensageiros do lado de cá, os simples carteiros, os médiuns ostensivos, e
nós aqui, médios ordinários, todos nós, sintonizando-nos com a nuvem de testemunhas de que fala Paulo na sua carta aos Hebreus. Por isso, meus amigos, minhas amigas, vale a recomendação de Leon Denis, na introdução do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Que tão brilhantemente nós acompanhamos na semana passada na Conferência Estadual Espírita. Escutai as vozes reveladoras do túmulo. Elas nos trazem uma renovação do pensamento com os segredos do além. Que o homem tenha necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Atenção, queridos! Para que ler? Para que essa vasta literatura espírita aqui à disposição das nossas leituras? Para que as palestras? Para que os atendimentos? Para que os grupos de estudos? Conhecer para melhor viver, ainda nesta encarnação. Para melhor agir, neutralizando as más tendências. Para melhor morrer, confiando na vida futura. Segunda mensagem do nosso colibri é a alegria e a leveza da alma. O beija-flor vive buscando o néctar das flores e por isso simboliza buscar esse lado doce da vida, manter alegria mesmo nas dificuldades, viver com leveza e gratidão. A alegria em valorizar as pequenas coisas da vida e a leveza em viver sem carregar ódio nem ressentimento. Vamos procurar o néctar da vida, o centro da flor, o coração, o espírito imortal que nós somos. Como assim escreve nossa querida Joana de Ângeles, pela psicografia de Valdo Franco, no livro Momentos de Alegria. A alegria como um sol que modifica a paisagem em sombras, apresentando a beleza que se encontrava oculta. Necessária para a vida, gera otimismo, e este produz estímulos e forças que dão resistência para os desafios que fazem parte da existência humana. Com alegria, as distâncias a vencer parecem menos largas e os problemas a solucionar se tornam mais fáceis. Alegria é presença de Deus no coração. Alegria é a presença de Deus no coração. E como tem gente triste por aí, não é? Como tem gente triste. Viver com mais leveza e gratidão. Viver com mais leveza e gratidão. E aí nós vamos voltar a Joana de Ângeles, ela mesma, agora no livro Vida Feliz. Vive sempre em paz. Uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Vive sempre em paz. A paz merece todo o teu esforço. A paz merece todo o nosso esforço. E neste momento em nosso planeta, em que vivemos tempos de ira, de polarizações inúteis, de guerras de dias de luta, a paz merece todo o nosso esforço. Terceira mensagem: persistência e superação. Eu trouxe minha garrafinha. Apesar de pequeno, o beija-flor é extremamente forte e ativo.
está sempre em trabalho constante, lembrando o nosso esforço evolutivo. Ele representa para isso resiliência, força interior, capacidade de superar obstáculos. Nos lembra que mesmo algo muito pequeno pode ter grande força. E é assim que se concebe, meus amigos, a lei do trabalho, lei moral das mais relevantes. E como tem gente que reclama para trabalhar, e como tem gente como nós, né, que não vê a hora de chegar sexta-feira para falar sextou, né, criando o verbo, né, o sextou, que maravilha. Gente, o trabalho tão importante, essa lei maravilhosa, essa lei que nos faz progredir. E ao relacionarmos com o trabalho em nossa casa espírita, cada um na sua casa espírita, mas aqui na nossa casa espírita, a mensagem do colibri é extremamente pertinente. Como podemos ler na mensagem do espírito William Channing, exposta na Revista Espírita em novembro de 1860, com o título da firmeza nos trabalhos espíritas. Vou falar-vos da firmeza que deveis ter nos vossos trabalhos espíritas. Uma citação a respeito já vos foi feita, e a gente precisa ler o restante do livro, né? Enfim, é com vocês. Eu vos aconselho a estudá-la de coração e aplicar-lhe o espírito, porquanto, assim como Paulo, sereis perseguidos, não em carne e osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época, vos censurarão, vos ridicularizarão, mas nada temais. Será uma prova que vos fortificará, se souberdes ofertá-la a Deus mais tarde. Vereis vossos esforços coroados de sucesso. Será um grande triunfo para vós, à luz da eternidade. Marchai, pois, avante, cumpri a missão que Deus vos dá, e ela vos será levada em consideração, no dia em que comparecerdes ante o Todo-Poderoso. Marchai, pois, avante, cumprir a missão que Deus vos dá. E a gente reclama do trabalho. Lá, vossos esforços coroados de sucesso, se souberdes ofertá-la a Deus e não na reclamação. Avante, meus amigos, como escreveu Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. E a última e a quarta mensagem desse colibri é a transformação e renovação espiritual. É a busca do bem. Como o colibri busca o néctar das flores, nós também devemos buscar o bem, avançar para o bem, avançar para a luz. Voltemos a Paulo, na sua carta aos Filipenses. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição. Olha Paulo falando. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. E Emmanuel, pela psicografia do nosso amado Chico Xavier, no livro Fonte Viva, assim vai interpretar a passagem do apóstolo. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência do seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos
para diante. E ele termina: ninguém progride sem renovar-se. Esqueçamos tudo o que aconteceu ontem. E é difícil, né? Porque a gente gosta, né, de voltar para o mesmo. Nem sei se é CD hoje, né, mas disco, né? A gente volta lá para o mesmo disco. E avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Isso é uma certeza, meus amigos. É uma certeza. Porque ninguém progride sem se renovar. E como nós podemos nos renovar? Como nós podemos progredir? Bastaria não fazer mais o mal. Ah, mas eu não faço mal. De vez em quando eu falo mal dos outros, mas enfim, não. Né? Eliminar aí, neutralizar as más tendências, egoísmo, vaidade, orgulho, maledicência, né? Compartilhamento de coisas que não são boas. Bastaria só deixar isso? E aí eu me apaixono sempre pela questão 642 do Livro dos Espíritos. Bastará que o homem não pratique o mal? Pergunta Kardec. Para agradar a Deus, assegurar a posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os nossos espíritos são categóricos. Uma palavrinha: não. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Fazer o limite das nossas forças. Fazer o bem nesse limite. No limite das nossas forças. Qual é o nosso limite? Atenção. A mensagem de Paulo, agora na segunda carta aos Tessalonicenses, e ele diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Nesse momento de grande crise no planeta, não nos cansemos de fazer o bem. Quantas mensagens o colibri nos traz. E quantos mensageiros e mensageiras vêm a nos enviar mensagens de vida e verdade todos os dias, em todos os cantos do mundo. Podemos chamá-los de os colibris de Deus. E aí eu gostaria somente de chamar a atenção, né, para 3 colibris de Deus. Não me atrevo a expor mais do que pouquíssimas palavras. Não é possível e nem cabem palavras. O mensageiro da perfeição, o mensageiro da luz e o mensageiro do amor. Nosso guia e modelo, Jesus, o mensageiro da perfeição, nas palavras do Espírito Valado Rosas, em Parnaso do Além-Túmulo. Mestre incomparável, explicou-nos que o verdadeiro reino, o seu reino, não é deste mundo. Propôs bem-aventuranças para a vida imortal e não para as coisas perecíveis e fugidias da terra. Falou das aflições do mundo, ensinando que elas são necessárias, pois são elas que nos convidam ao aprendizado, mas também nos disse que elas seriam passageiras. Toda a sua mensagem foi de imortalidade, transcendendo o corpo para falar à alma.
quando buscavam para que curassem enfermidades, ensinava que nada vale remendar tecido velho em pano bom, porque este iria se romper. E nos alertou para nos preocuparmos menos com as coisas do mundo e mais com as da alma. E para testificar de forma inigualável, ele mesmo venceu a morte física, retornando após a crucificação, manifestando-se aos apóstolos, aos amigos, aos seus seguidores. E durante 40 dias, visitou a uns, conversou com outros e estabeleceu: estarei para sempre convosco. Portanto, a sua mensagem não se encontra no caminho das incertezas, mas na veracidade de fatos, tantas vezes mencionados no seu Evangelho. Ele, o mensageiro da perfeição. 19 séculos mais tarde, vem o mensageiro da luz, Allan Kardec. Nas palavras de Emmanuel, no livro Doutrina da Luz, Allan Kardec é o mensageiro da luz. Ele é o explicador anunciado, o apóstolo da verdade, enviado então para restaurar o cristianismo por meio do espiritismo. O senhor Hippolyte Rivaio, ao se dedicar à codificação espírita, ao se tornar Allan Kardec, assume uma grandiosa missão junto a encarnados e a desencarnados. Além das obras básicas, coordenou, escreveu e divulgou o Espiritismo pela Revista Espírita, cuja missão era justamente divulgar a nova ciência, com a única preocupação de se ter um amplo debate sem menosprezar o outro. Como Kardec mesmo escreveu na introdução da Revista Espírita, em 1858, numa palavra: discutiremos, mas não disputaremos. O bom senso encarnado nos ensinou o olhar atento da pesquisa, o respeito às diferenças, a discussão dos pontos de vista sem agressão nem violência. E entregou sua saúde física, em pouco mais de uma década, em prol de uma grande mensagem para o mundo: a conexão entre dois planos de uma mesma vida imortal e a proposição de uma ciência com alma, filosófica e religiosa, fundada nos preceitos do Cristo. Em obras póstumas, nós encontramos estas seguintes palavras: em sua bandeira, inscrever o mestre estas palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. Sejamos, como ele, infatigáveis. Sejamos, acordemente com os seus anseios, tolerantes e solidários. E não temamos seguir-lhe o exemplo. Bonito, né? Dá vontade agora, né? Ui, vamos lá. E por fim, o nosso colibri mineiro, né? Homenageado aqui da nossa casa, né? Chico, a gente fala do nosso Chico, porque dá uma vontade de abraçar sempre, 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 né? Que bom que a gente sabe que é vivo, porque a gente pode falar da vontade de abraçar agora. O mensageiro do amor, nas palavras do Espírito Neio Lúcio. Aí Chico, como a própria Rosa já citou, a Rosa citou, né, que inaugurou nossa casa em agosto de 75. E aí dedicou-se integralmente ao bem ao próximo, né? Faço minhas palavras de Geraldo Campetti. Psicografou mais de 400 obras, oriunda de autores espirituais. Tem coisa para ler. Entre eles, o seu mentor e orientador, o Espírito Emmanuel.
Seus livros teriam vendido mais de 50 milhões de exemplares e ele é até hoje o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história. Mas ele não ficou com nenhum vintém, nós sabemos, né? Cedeu todos os direitos autorais em cartório às instituições de caridade. Psicografou cerca de 10 mil cartas. E por meio dessas cartas consoladoras, livros doutrinários e o exemplo de renúncia pessoal, Chico transformou dores em esperança e dúvida em fé, tocando milhões de vidas. Toca milhões de vidas até hoje. Viveu modestamente e a sua mediunidade foi pautada pela ética, pela discrição, pela fidelidade. Tem gente que gosta muito de falar, eu sou médium, Oi, Chico, gente, oi, Chico, vamos lá. Tudo em sua vida, tudo em sua obra, dá testemunho da humanidade, da humildade. Chico Xavier é o homem coração. Lá, coração beija-flor, seu legado ultrapassa o campo religioso. Tornou-se então um símbolo do amor, do perdão, da tolerância, da paciência. É a máxima expressão de renúncia a uma vida ordinária. Chico viveu o cumprimento de uma missão programada nesse eixo cristão de sacrifício e doação ao outro. O Espiritismo consolida-se com Chico. A voz de Chico soa por todos os lugares. E a voz do Cristo ecoa em Chico. Trazemos aqui as palavras do próprio Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, e o título se chama O Mensageiro do Amor. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que for investido. E aí, meus amigos, 3 colibris de Deus: o mensageiro da perfeição, o mensageiro da luz, o mensageiro do amor. Há mais, há muito mais. Há Divaldo Franco, o mensageiro da paz, e tantos outros, encarnados e desencarnados, que trazem alento e consolo aos nossos corações e nos motivam a continuar, nos motivam a voar para o puro néctar divino. Por fim, e o beija-flor está vazio aí, vocês vão preencher. Vamos ver, né? Nós perguntamos: e nós? Somos colibris? Quais as mensagens que estamos enviando neste momento para nossos irmãos? Para aqueles que caminham conosco? Para aqueles que voam conosco? Estamos polinizando? Ou estamos destruindo as flores da jornada? Somos indicadores positivos da saúde do sistema social local? Servimos ou prestamos desserviços? Somos alegres e trazemos a leveza e a gratidão? Ou nos aborrecemos a cada instante, com tudo e com todos, praguejando as vicissitudes? Estamos em trabalho constante ou o fardo do trabalho nos fatiga demais? Estamos buscando o bem a cada dia
ou a preguiça, ou os reels, né, do Instagram, nos impede de ler um livro edificante, de ter uma conversa familiar mais acolhedora. Avançamos ou estamos estacionários, meio cansados, meio ansiosos, meio depressivos? Somos mensageiros do quê, afinal? O próprio livro dos Mensageiros, olha lá, né? Centro Espíritos Mensageiros, livros, enfim, né? O próprio livro dos Mensageiros chama a atenção para todos nós aqui, espíritas, não é? Para os irmãos de ideal espírita que sucumbem, não só no livro, mas sucumbem todos os dias. São testemunhos dos médiuns desencarnados que, tendo partido lá de nosso lar, com tarefas específicas, não conseguiram cumpri-las. E no retorno à pátria, seus relatos são pungentes, mas esclarecedores, e nos chamam a atenção. Qual a nossa mensagem para o mundo? Qual a nossa mensagem para nossos lares, para os nossos trabalhos, para a nossa vida cotidiana? Qual mensagem eu trago hoje? Porque hoje, meus amigos, como escreve Emmanuel, hoje é o tempo mais valioso que o Senhor nos concede. E o próprio Jesus, mensageiro da perfeição, nos convida: vinde hoje trabalhar na minha vinha. Não convidou para ontem, não. E não é para amanhã, nem semana que vem. E nem no nosso jeitinho brasileiro, ó, qualquer hora você vem. A gente faz isso, qualquer hora eu vou lá. Não! Vinde hoje trabalhar na minha vinha. Que nós possamos ser colibris também. Beijar as flores da esperança. Sugar o néctar desta doutrina consoladora. Levar a mensagem de amor, de justiça e de caridade a todos que dela vierem aqui buscar. Enfim, que sejamos mensageiros da boa nova, pela nossa vontade e disciplina, antes, pela nossa vontade e disciplina, mas sobretudo, pela graça e pela misericórdia divina. Encerro essa nossa reflexão com o poema Alma Colibri, não em Guarani, né? Não dá, já foi, de Ricardo Buonanni. Alçar voo, apesar da fragilidade das asas. Alçar voo, apesar da força dos ventos. Alçar voo, apesar das névoas do horizonte. Alçar voo, apesar da incerteza do pouso. Voar. Quem nasceu para voar precisa se desprender do que é chão, elevar-se, flutuar, parar solta no ar. Alma colibri, bons ventos virão, mas é preciso se elevar, acolher, escolher, colher. Voar, não se debater, voar, fluir na vida que nasceu para viver. Leveza, delicadeza, alma colibri, corpo colibri, asa colibri. Libertar sua alma colibri, para que ela inspire, acesse a sabedoria profunda. Colibri, o ser pequeno, o ser criança, voar intensamente, mesmo sem sair do lugar, flutuar, manter-se no ar,
mudar o rumo, voltar, revoltar, voltar, recomeçar. A vida é voo longo, infinito é o horizonte. Gratidão, meus amigos, minhas amigas.